Eu queria te dar 5 passos aqui para você começar a envolver os teus pacientes com esse assunto no dia a dia, na tua consulta, já despertando interesse de como não ter halitose. E isso vai também começar a gerar mais indicações de pessoas que possam ter. Então, às vezes eu atendo um paciente que não tem mau hálito, mas se eu faço uma abordagem completa, se eu trago para o paciente aquela consulta falando desse assunto tranquilamente, dando para ele a percepção de que eu conheço sobre isso, que eu posso ajudar, seja esse paciente ou seja alguém da família dele que tem um problema. Todo mundo, gente, conhece alguém que tem halitose. Eu tenho certeza que se você não teve mau hálito ainda, um dia você vai ter. Dentista, você vai ter mau hálito. Existe mau hálito temporário, por isso que eu tenho certeza que vocês vão ter. Existe mau hálito quando a gente está em estado de desequilíbrio, doente, com febre, resfriado, com jejum prolongado, ao acordar. São hálitos temporários, mau hálito que é passageiro. Então, todo mundo um dia vai ter. Então, é um assunto que desperta atenção, porque as pessoas precisam se relacionar para estarem bem. Ou elas namoram, ou elas são casadas, ou elas buscam algum relacionamento, ou ainda um relacionamento não necessariamente afetivo, mas um relacionamento profissional, onde as pessoas vão procurar emprego, vão fazer entrevista, vão ter. Então, existem formas da gente abordar o paciente. E eu quero dar para vocês agora 5 passos para vocês começarem a tratar desse assunto com tranquilidade, sem constrangimento, ok? E aí, vamos lá. O primeiro passo para você falar de halitose, de mau hálito com seus pacientes no dia a dia, mesmo que essa não seja a queixa principal do teu paciente, perguntar na anamnese. Essa pergunta você tem que incluir amanhã na tua anamnese, ok? Se ele percebe algum cheiro, algum mau hálito, ou se alguém próximo a ele já o avisou. Você percebe que tem mau hálito? Você percebe algum cheiro alterado, né? Gosto ou cheiro ruim da boca? Você percebe algum gosto ou cheiro ruim da boca? Tá? Uma pergunta simples. Não é difícil fazer essa pergunta. E aí, se o paciente falar que sim, você vai perguntar para o paciente se alguém da casa dele, alguém mais próximo de confiança também já relatou isso para ele. A gente tem que fazer a pergunta. Se a gente não pergunta, a gente não vai descobrir. Porque os pacientes gostam, gente, isso dá autoestima, dá segurança, os pacientes querem saber como é que eles podem estar bem. E a gente pode fazer isso, ok? Então, qual que é o benefício de você ter essa pergunta na anamnese? Você começa a falar de um assunto que é tabu, que ninguém sabe a real, porque eles acham que vem do estômago, né? Você começa a criar vínculo, proximidade de um assunto que é muito, muito íntimo para o paciente, difícil deles falarem, mas quando você dá abertura na tua consulta para falar desse assunto, aquela relação se torna mais amigável, mais fácil. E é assim que você tem que estar com o seu paciente na primeira consulta. E os pacientes que podem não ter mau hálito, eles vão começar a indicar pacientes para vocês. Ah, mas a minha mãe tem, a minha avó tem, geralmente, né, eles vão identificar os pacientes mais idosos ali para indicar para você, tá? E é um tema que você também pode usar nas redes sociais para atrair pessoas. Eu tenho vários alunos que começaram a falar exclusivamente sobre esse assunto nas redes sociais. E o que aconteceu? Começou a chegar paciente potencialmente sobre isso, querendo resolver, querendo tratar, querendo marcar consulta. E aí, quando você tem um paciente querendo falar disso com você, o que acontece? Não tem um monte de gente querendo falar disso com o paciente. Então, quando você dá o seu valor, o quanto você cobra por aquele atendimento, aquilo é muito mais fácil quando você coloca o teu preço. E não tem um monte para o paciente comparar, para o paciente buscar ajuda. São poucos e bons, entende? Então, é onde a gente consegue se valorizar. É daí que vem, eu consigo me colocar mais segura nos valores que eu passo. E não é só no tratamento do mau hálito ou da saliva, é também nos seus tratamentos convencionais. Ah, que eu não posso deixar de falar para vocês terem segurança para falar sobre isso, vocês precisam estar embasados sobre o assunto. Muitos dentistas não falam sobre isso porque não têm segurança sobre o diagnóstico e muito menos sobre o tratamento. Se você não sabe diagnosticar, você não sabe o que fazer. Como tudo na vida. Se eu não sei por que tem mau hálito, como é que eu vou falar para fazer o tratamento? Ah, Carol, vou mandar escovar o dente para fio dental. Vai resolver parte, mas não total.
Então, a gente precisa entender o paciente como um todo. É daí que vem o script de consulta. E o método HP significa exatamente a litose na prática, onde eu percebi que falar desse assunto atraía pacientes, me tornava diferenciada e automaticamente na prática, porque eu queria aquilo no meu dia a dia. E isso fez total diferença, ok? E o segundo passo, vocês identificarem no exame clínico as principais causas bucais do mau hálito, tá? E aqui eu vou trazer 4 principais causas bucais do mau hálito. A primeira é biofilme lingual, a saburra, principal causa do mau hálito, tá? A segunda são os problemas periodontais, gengivite e periodontite. Terceira causa principal é a hipossalivação. E a hipossalivação, que é o baixo fluxo de saliva, ele vai piorar, vai evidenciar a ocorrência de sabor lingual e vai piorar a gengivite e periodontite e vai piorar a última causa que eu trouxe, que são os casos amidaliantes. Na verdade, não são causas diretas de mau hálito, porque a pessoa só sente o mau odor do caso quando realmente ele sai, mas o fato da pessoa ter biofilme lingual, ter pouca saliva, isso já justifica ela também ter casos amidalianos. Então, esse é o segundo passo, você identificar na tua consulta, no teu exame clínico, possíveis causas principais do mau hálito. Pouca saliva. No método HP, como é que eu identifico isso sem precisar o paciente me falar que ele tem xerostomia? Eu identifico através da celometria, ok? Então, na celometria, eu não só vou fazer um diagnóstico mais preciso, mas o paciente vai ter acesso a uma informação que ele nunca teve, ok? E isso é importante. Quando eles enxergam, eles falam, nossa, eu não sabia desse exame, eu não sabia que eu estava assim, eu nunca tinha visto a minha língua. São coisas que vocês começam a ouvir que são surpreendentes, porque o próprio paciente se entrega como surpreso pela tua consulta, ok? E isso traz muita motivação para a gente. Muitas dessas situações são tidas como normais, tanto pelo paciente como pelo dentista, muitas vezes. E aí, cabe ao dentista mostrar que esses são sinais de que a saúde não anda bem. E por isso que eu falo que todas essas causas de halitose são sinais de desbiose. Nem sempre o paciente vai te relatar isso. Nem sempre o paciente vai falar, estou com mau hálito, mas quando você está atento durante o exame clínico, você tem uma anamnese estruturada, você relaciona esses dados, automaticamente você mostra para o paciente que ele está em estado de desbiose, de desequilíbrio da flora oral. Com certeza, também essa halitose pode ser sinal de alterações sistêmicas, entende? E aí você vai estar levantando uma possibilidade até de pensar em alterações do paciente ali sistêmicas, encaminhá-lo, se comunicar melhor com os médicos. Isso te traz outro nível de odontologia. Tá percebendo onde é que a gente está chegando? Pois é. Então, eu quero isso para vocês também. Porque, gente, quando eu falo valorizar a odontologia, é entender que o paciente não tem só que procurar a gente quando nós estamos, quando eles estão sentindo alguma coisa, né? Eles podem nos procurar por outros motivos. Por exemplo, prevenção. Ah, meu paciente não me procura por prevenção, porque você não instituiu isso, você não comunica, você não se posiciona dessa forma. Então, o paciente não te procura por prevenção. Ele te procura quando acontece alguma coisa. Tá doendo, tá quebrado, aí ele vai lá. Tá incomodando. E olha, eu vou falar aqui o terceiro passo, que é falar para o paciente beber a água que ele tem que beber. E o paciente volta em uma semana, 15 dias, te dando o seguinte feedback. Nossa, doutora, eu já melhorei nisso. O que seria melhorar nisso? Sentir a boca mais úmida, ter menos acúmulo de biofilme, sentir melhor o sabor dos alimentos, sensação de limpeza bucal, enfim, ele vai ter uma imunidade oral melhor. Então, a ingesta de água é muito importante. E a gente faz o seguinte cálculo. No meu consultório, eu coloquei uma balança. Os pacientes, eles podem se pesar. Então, eu coloco ali a balança próximo da onde a gente faz o atendimento. E eu peço para ele pesar. Olha, você pode pesar na balança para a gente fazer o cálculo de água que você tem que beber? E aí a gente faz o cálculo de 35 ml por quilo de peso. Então, essa é a meta que eu crio para o meu paciente de líquido, né, de ingesta de água por dia, baseado no peso dele. E eu explico que sem saliva,
ele não tem imunidade e, consequentemente, ele vai ter mais doenças orais e sistêmicas. A água é importante para tudo. Então, essa é uma forma também da gente falar sobre saliva, sobre essa saúde oral, sobre trazer percepção de valor para o paciente, ok? Então, eu gosto muito de mostrar para o paciente o que significa uma boca suja, uma boca sem saliva. Significa, muitas vezes, aquela água parada do esgoto, de um rio que não corre água, ok? E quando eu mostro uma água mais limpa, mais corrente, essa água, sim, é uma água com uma representação de uma boca com saliva. Então, uma água parada é uma boca sem saliva, uma água suja de esgoto. Já uma água fluida, né, corrente de um rio límpido, a gente compara isso com uma boca com saliva. Eu mostro essas imagens para o meu paciente, ele começa a entender, né, o que eu estou falando, e isso começa a fazer sentido quando a gente também faz a medição da saliva, tá? Através da celometria. E o quarto passo, tá? É a gente realizar a orientação de higiene de língua, e isso é muito importante. Eu não vou conseguir entrar na técnica aqui hoje, porque não é o foco, mas a gente tem uma técnica, a gente tem uma forma de falar com os pacientes e que vão trazer para o paciente muito mais clareza sobre o nosso trabalho. Por quê, Carol? Porque quando eu mostro para o paciente por que ele tem biofilme, como é que ele remove o biofilme lingual e quais os benefícios disso, ele começa a fazer. Né? O paciente tem que sair motivado. Como é que a pessoa faz algo que a gente orienta? Para ela tem que fazer sentido, tem que ser bom para o paciente. Você fala para o paciente que ele vai garantir o hálito, que ele vai ter um paladar melhor, vai diminuir a ingesta de açúcar e de sal, porque ele vai sentir melhor o sabor dos alimentos, ele vai reduzir a queixa de boca amarga que muitos apresentam, enfim, é uma forma de você realmente tornar o teu atendimento prioridade agora para o teu paciente. Eu estou criando com ele uma nova forma de cuidar da saúde bucal e, consequentemente, da saúde sistêmica. Eu me posiciono diferente e ele me enxerga diferente. Então, são diferenciais que são palpáveis pelo paciente. Isso cria na cabeça do paciente, de fato, a possibilidade dele ser cuidado de uma forma diferente. E não é só uma possibilidade, mas é real. É real a partir do momento que ele diz sim para o meu tratamento, que ele diz sim para o meu retorno, que ele concorda em voltar e iniciar o que eu planejei no tratamento dele. E nesse tratamento, eu não estou falando só do tratamento de saliva, do hálito, mas eu estou falando do tratamento odontológico que a gente coloca. Eu quero que o meu paciente realize todo um tratamento, né? Que ele faça uma reabilitação, que ele coloque um implante, que ele faça tudo o que ele precisa para ele mastigar melhor, para ele realmente ter saúde. E aí, muitas vezes, o dentista tem essa dificuldade. O paciente fechar todo um tratamento, o paciente achou caro, o paciente quer fazer só o que ele está sentindo de incômodo, que aparentemente é uma emergência na cabeça do paciente. Então, como é que a gente muda isso? Como é que a gente traz o paciente para perto e fala, olha, eu vou cuidar de você. Então, é você entregar o seu melhor. Quando você gera transformação no paciente, no outro, isso que eu estou falando para vocês da água, os pacientes voltam dentro de 10 a 15 dias, você vai iniciar um tratamento, ele vai voltar para continuar o seu tratamento, ele já vai te dar esse tipo de feedback. Doutora, melhorou muito a minha boca seca, melhorou muito a descamação, melhorou muito o meu mau hálito. Isso vai depender da sua conduta, de como você está colocando o teu tratamento e a tua orientação diferente para o teu paciente. Porque tratamento, ele pode fazer em qualquer lugar, mas o teu cuidado, o teu tipo de orientação é só com você. Então, tenha esse cuidado com os teus pacientes, tá? E observe a reação deles. Consequentemente, só o fato de beber mais água, aquele biofilme lingual que ele tinha com frequência, tende a diminuir, é um dos fatores, ok? Então, você começa a ter benefícios também. E faça uma abordagem completa com o teu paciente, tá? Fale de desbiose oral, porque as pessoas estão tão antenadas com a desbiose intestinal e preocupadas, sim, porque, de fato, isso é muito importante, né? A gente pensar em desequilíbrio intestinal e existe o desequilíbrio oral. Então, traga isso como rotina na tua conversa com os teus pacientes, traz novidades, né? Então, a orientação de higiene, ela não pode ser mais usar o fio dental e usar a escova na técnica XYZ. Mostre mais para o teu paciente, onde ele perceba que ir no teu consultório vale a pena.